Você falou, acho que tá tranquilo, né? Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Que Jesus nos apresente cada um de nós. Bem-vindo a todos à nossa casa. Hoje queremos falar da irmã Marisa. Ela vai falar do livro dos Espíritos, quarta parte, né? Vai falar a pergunta 937 e 938. Decepções, ingratidões, aflições destruídos. Semana Patrícia está nos aqui em casa, para poder ter oração. Seja bem-vindo. A página é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página é Amor Fraternal. A página é Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma. Quando a criatura eleva ao grau do sentimento superior, contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidados, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem as cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme e que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso, mesmo reveste de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. O homem se sente filho de Deus, esse servo irmão das criaturas não é vítima do fantasma do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com os companheiros, sempre-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam os planos das delícias. Na teia das encarnações, os tipos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão e a luz imperecível que sobrevirá no caminho eterno. E assim, com esta carta de hoje, vamos levar o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai Criador, e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Senhor, em Teu nome, para te agradecer, Senhor, toda a oportunidade, Senhor, que temos dado. Agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que nesse instante nosso coração está em Ti. E com certeza o teu sentimento também está em nós. Senhor, abençoe, Senhor, a todos nós aqui presentes. Abençoe a nossa irmã
que vai trazer a palavra da noite de hoje, que ela possa, Senhor, ser abençoada pelos mensageiros de amor. E assim, Pai, em teu nome, em nome do nosso patrão da nossa casa, doutor Elias Menezes, da nossa mãe Maria Santíssima, e acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nós vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Nós te agradecemos, fique sempre conosco, hoje, agora, graças a Deus. E assim eu passo a palavra para a nossa irmã. Boa noite, companheiros. Que a doce paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Boa noite aos nossos companheiros internautas que nos mantêm nesse momento conectados com uma grande corrente de amor e de fraternidade. Né? Que possamos todos nós nesta noite sairmos daqui e terminarmos nosso encontro através da internet, mas com um coração mais acerenado, mais fortalecido, com informações que a doutrina espírita traz para a gente, seguras, que vai tranquilizar o nosso coração, fortalecer mais a nossa fé e nos dar entendimento para certos pontos da nossa vida, do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, pontos que fazem, que às vezes nos causam tanto sofrimento, né, tantas dores, que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso e fica dias, meses e anos até arrastando aquela questão, lembrando sempre de coisas de relacionamentos, de convivências que tiveram dificuldade, né, arrastando isso às vezes de uma encarnação para outra. Quantos de nós que hoje mergulhamos na carne, que estamos na convivência, no relacionamento com os nossos familiares, né, com os nossos vizinhos, com aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona no campo do trabalho, foram aquelas pessoas que no passado nós já tivemos relações e que foram coisas mal resolvidas. Quantas delas? E quantas nós ainda não conseguimos resolver? Então a doutrina espírita traz para a gente justamente esse tipo de informação, para dizer que nós estamos encarnados, mas todos somos espíritos que uma hora estamos mergulhados no corpo físico, outra hora estamos retornando ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E que nesse intercâmbio nós nos relacionamos com outros irmãos. E é nesse mergulho da carne que nós, na convivência uns com os outros, nós vamos dando a nossa parte de contribuição para o companheiro, desenvolvendo, né, em cada um de nós esses potenciais que todos nós temos, e recebendo também o resultado do livre-arbítrio das outras pessoas. Então a gente contribui, ao mesmo tempo que a gente recebe, né, a consequência do livre-arbítrio das decisões. E nessa transmissão e recepção, por muitas vezes, nós não temos ainda o equilíbrio necessário, a maturidade necessária, o aprendizado necessário. Nós estamos ainda nesse processo de desenvolvimento. Então, por causa disso, às vezes magoamos e somos magoados. Às vezes nem nos damos conta, ainda não chegamos ao ponto de nos percebermos que estamos numa atitude, num pensamento, num comportamento equivocado que causa dor no outro. E às vezes a outra criatura também não percebe que está nos causando isso. Então, dentro desse processo de convivência, vem essa sensação realmente, que é o tema do Livro dos Espíritos dessa noite, né? A decepção, ingratidão e afeições destruídas. Todas as vezes que nós conhecemos uma pessoa, estamos em contato com uma pessoa,
algum familiar, e a gente projeta naquela pessoa o ideal de comportamento, nós estamos iludidos. Porque a gente acha que a pessoa nunca vai fazer aquilo, a gente acha que a pessoa nunca vai pensar determinada coisa, vai fazer determinada coisa, mas isso é o que a gente pensa. Não significa que o outro vai fazer, vai pensar. Porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. E às vezes aquela criatura toma decisões que são muito felizes e nos surpreendem de forma favorável, mas também pode ser de forma muito equivocada. E aí todas as vezes que acontece isso, nós projetamos um modelo de conduta e de pensamento para alguém, e isso não ocorre, vem essa decepção. Porque eu esperava que tal pessoa não fizesse isso. Porque logo essa pessoa não deveria fazer isso, né? Então, e a gente projeta isso. E a gente precisa parar para reflexionar, né? Por que eu achava que a criatura não deveria fazer tal coisa e fez? Não deveria pensar dessa maneira e pensa, né? Eu aceito essa criatura como ela é, ou a minha afetividade, o meu amor, o meu encantamento pela pessoa é por a pessoa que eu idealizei, não que ela é realmente. Diante da realidade, quando nós estamos face a face com a pessoa da forma como ela é, e não da forma como a gente idealiza, a gente ainda consegue amar essa criatura? Ou nunca mais quer ver? E acha que isso é impossível, uma convivência. A gente não consegue liberar mais, não consegue liberar o perdão. Isso é algo que a gente precisa pensar. Porque qualquer um de nós está sujeito a tomar decisões muito equivocadas. Muito equivocadas. Então a gente precisa pensar nisso. Porque nós também podemos tomar decisões muito equivocadas e muito impensadas, né? A gente está apto a perdoar, porque aí também, na medida que a gente perdoa, a gente vai ser perdoado. Não é assim que está na prece que Jesus nos ensinou? Então a gente precisa pensar mais profundamente sobre isso, né? E aí a gente fala sobre as afeições. Quando se tem afetividade, então, aí é que é mais difícil. Nossa, quando é mais difícil. Quando é o outro, uma questão de alguém que fala, não, fulano fez isso comigo, assim, fala, não, releva. Mas e quando é com a gente? Quando está doendo aqui dentro? Quando está remexendo justamente essas questões, né? Como é difícil. E o que a doutrina espírita tem para falar sobre essas questões para a gente, né? Para trazer essa reflexão, dar uma sacudida em cada um de nós, para que a gente possa lidar melhor com essa situação e começar a se conhecer, a entender que diante desses sentimentos, né, de mágoa, de rancor, de decepção, né, de destruição desses laços de afetividade, pode haver em cada um de nós ainda muito orgulho e muito egoísmo. Talvez aliás, talvez não, com certeza, os espíritos falam para a gente que é a chaga da humanidade. É a chaga da humanidade. E por isso a gente, baseado nessas duas imperfeições que nós ainda possuímos, nós temos tanta dificuldade em lidar com o outro, e ainda por isso que nós projetamos no outro aquilo que nem sempre o outro é. Nem sempre o outro é. Então, são coisas que nós precisamos realmente refletir sobre isso. Porque isso vai conduzir, essa forma de entendimento vai refletir na forma como nós vamos conduzir daqui para frente a nossa vida, se isso vai pesar
para o nosso comportamento dentro da família, né, dentro do local onde a gente trabalha, do local onde a gente mora, né, a forma como a gente tem visto a sociedade como um todo. Isso tudo vai refletir. E deve ser assim, que a doutrina espírita não foi feita para banhar e fortalecer somente o nosso intelecto. Ela foi feita assim, para a gente pensar, entender que faz sentido, mas de tal forma que isso aí modifica a nossa conduta. Esse é o objetivo primordial da doutrina espírita. Chegar aqui e falar que no livro dos Espíritos, na questão tal, decorar o capítulo tal do Evangelho, falar que tem no Consolador a questão tal, isso não quer dizer absolutamente nada. É uma questão de pesquisa. Mas o quanto disso a gente está colocando na nossa vida? O quanto disso está fazendo sentido até o ponto da gente ir para casa e pensar e falar, olha, é aqui nesse ponto que precisa estar mais vigilante para modificar isso em nós. Porque a chave do progresso moral é o conhecimento de si mesmo, não é isso que Santo Agostinho fala para a gente. Então a gente precisa estar atento às nossas qualidades, mas também às nossas imperfeições sobre tudo isso. Porque essas imperfeições vão aflorar na gente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos dessas dificuldades que nós vamos falar na noite de hoje. Né? Então vamos lá para a questão 937. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras. Não é uma fonte de amargura a gente nutrir amizade, né? E ter uma decepção. Olha a palavra decepção, né? Eu tenho uma projeção que aquela pessoa jamais vai fazer isso, jamais vai pensar aquilo, né? Jamais vai ter esse tipo de comportamento, né? Nós temos essa ilusão, mas ainda assim é uma fonte de muita amargura. E aí o que os espíritos falam? Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. O problema está no outro e não com a gente. Porque a conduta é do outro e não é nossa. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde. Eu peguei um livro, justamente a fonte é bem pequenininha. Com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Porque nesse momento, no momento em que nós estamos passando por essa dificuldade, a gente acha que a gente sempre tem muita virtude. Logo eu, que já fiz isso, que me dediquei, que abri mão de sei lá o quê, que fiz tanto. Logo a gente acha que a gente é sempre vítima e por causa disso a gente não merecia isso. Né? Nós nos colocamos por um momento que é digno mesmo, né? E é certo, nós estamos sofrendo, mas a gente se coloca num patamar, uma questão de uma altura muito grande, né? A gente é quase perfeito e não merecia determinada coisa, aquela conduta que foi feita em relação a gente, né? E aqui os espíritos estão falando, olha, causa dor sim, né? Mas o problema é de quem agiu mal. Porque existe uma lei, que é uma lei estabelecida por Deus, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Essa lei e ela diz o seguinte, que é uma lei estabelecida por Deus e não pelos homens. Ela diz que tudo aquilo que nós fizermos ou causarmos a alguém,
qualquer momento, em algum momento de nossa existência, nós vamos ter que resgatar, nos reajustar com essa lei. Mas isso, às vezes, a gente tem um entendimento meio desequilibrado em relação a isso, porque quando a gente fala isso e até repete, a gente dá a impressão de que, olha, você agiu mal, mas espera que o teu venha. Dá a impressão de que Deus vai castigar. E a função de Deus na vida de cada um de nós é educativa e não punitiva. Então, todas as vezes que nós agimos errado, temos uma conduta errada em relação a uma determinada pessoa, a uma comunidade, ou a nós mesmos, nós precisamos nos reajustar com essa conduta, porque isso está indo contra uma lei de Deus. Porque isso está indo com a lei de Deus. Então, como consequência, pode vir sim a dor e o sofrimento. Mas essa dor e o sofrimento tem função educativa e não punitiva. A forma como nós vamos encarar essas dificuldades e essas dores é que trará de nós o aprendizado e o reajuste necessário para que a gente possa continuar a nossa trajetória e se quite com aquelas dificuldades. Um lembrete para todos nós é que estamos no mundo de expiações e provas. E se estamos no mundo de expiações e provas, todos nós, sem exceção, todos nós estamos aqui mergulhados num processo de reajuste. Todos nós, sem exceção. Então, quando a gente se dá conta disso, o erro do outro, não é mais tão grave assim. Quer dizer, é grave, mas a gente não condena, porque a gente sabe que nós estamos no mesmo patamar, sujeito aos mesmos desequilíbrios. Então precisa de reajuste segundo as leis que regem a nossa nação? Precisa. Precisa de corrigenda? Precisa. Mas ainda assim, nós olhamos com um olhar de fraternidade, com compaixão pelo erro do outro, porque nós compreendemos que em determinado momento, mesmo que a criatura saia ilesa saia bem daquele erro que a criatura cometeu, em algum momento da sua existência, nessa ou qualquer outra encarnação, vai precisar se reajustar com essa lei divina. Então, toda essa atitude que seja que eles falar, fulano fez isso com uma pessoa, fez outras, e não aconteceu nada. Opa, vírgula. Não aconteceu nada segundo as nossas leis. Mas aquilo está marcado na história espiritual daquela criatura que precisará ser feito de reajuste. E esse reajuste precisará necessariamente ter pelo sofrimento? Não. Porque, como Paulo de Tarso disse, que o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode nos reajustar através da boa conduta, do amor, da fraternidade, dos trabalhos de caridade, quando isso é feito com amor de verdade. Não como barganha. A gente não está fazendo nenhum trabalho, ou nós não devemos fazer nenhum tipo de trabalho no bem, no sentido de, olha, eu estou garantindo a minha casinha lá no nosso lar. Não é assim que funciona. Não é. Porque a gente troca o inferno, que é uma ideia de outras crenças religiosas, a gente troca pelo nosso lar. O inferno, a gente troca o céu pelo nosso lar. E não é assim, o entendimento não é esse. Não é. Nós precisamos fazer o bem porque é importante e é da nossa natureza. Nós somos filhos de Deus. Está no nosso DNA divino a prática do bem. Todas as vezes que a gente vai de encontro a isso, a gente vai de encontro à nossa própria natureza. E a gente precisa botar esse recadinho na geladeira para ficar atento na hora
proceder, né? E na hora também de entender e compreender o mau proceder do outro. Né? Então vamos continuando. E aí aqui ele está assim, ó. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Bom, muitas vezes a gente escuta, eu já ouvi mesmo pessoas falando assim, eu não faço mais nada de bom para ninguém. Porque a gente faz, e depois só recebe ingratidão. Então é melhor não fazer. E por conta dessas falas, Kardec já sabia disso, e no Livro dos Espíritos ele faz essa pergunta, né? Ele fala, eu não vou mais me relacionar com ninguém. Eu vou viver a minha vida isolado, separado, não quero saber mais de ninguém, para não ter decepção e não ter ingratidão de ninguém. E aí Kardec pergunta para os espíritos, se o isolamento, né, é uma das leis de Deus, e se a pessoa pode ter o direito a se isolar, viver, não quer mais saber de ninguém, viver sua própria vida e não viver mais em sociedade. E aí os espíritos falam para ele, olha, esse isolamento é mais egoísmo do que qualquer outra virtude. Então, egoísmo por quê? Porque eu quero só pensar em mim. Se é para ficar bem, que fique eu. E estar em contato direto com as criaturas, todos nós estamos sujeitos a isso. Porque nós não estamos no mundo de expiações e provas. E a gente não vai, como o Evangelho fala, topar com o mal e com desequilíbrio a todo momento. Então todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo. Ninguém é poupado. Ninguém é poupado a isso. Então é uma questão mesmo de orgulho, achar que a gente não merece isso e não vai passar por isso nunca. É orgulho e egoísmo, né? E uma grande ilusão mesmo que a gente coloca e vai trazer sofrimento para a gente desnecessário. Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, quando Kardec fala Kardec não, tem uma mensagem que é assinada de um espírito amigo, que foi dado em 1862, e que fala da paciência, né? Essa mensagem ele já começa falando assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, receberemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo
parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra na fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, aqui, esse espírito amigo fala: a gente vai ter decepção? Sim. Vai doer? Vai. Mas se nós estamos em algum momento nós somos colocados em determinadas situações que nos trazem, que o uso do livre-arbítrio das pessoas vai trazer para a gente sofrimento, né? Não significa que nós somos vítimas, significa que nós precisamos aprender com a situação. Esse é um grande desafio para todos nós. Sairmos do olhar, né, do comportamento de vítima da situação, para entender o que essa situação precisa ensinar para mim. O que eu preciso aprender com isso? O que esse sofrimento está me trazendo? De que forma eu posso aprender com isso, desenvolver algum potencial, para evitar que isso no futuro aconteça novamente comigo? Porque se acontecer novamente, significa que nós ainda não aprendemos a lição. Estamos repetindo naquela matéria. Então a gente precisa refletir sobre isso. Sair da situação do sofrimento. É claro, nós não vamos passar por nenhuma decepção e ingratidão de forma bem tranquila. Não ligo não, tudo bem. Claro que a gente fica mexido. Mas não deixar isso a tal ponto nos desequilibrar, o mau uso do livre-arbítrio do outro, não permitir que nos desequilibre a tal forma que a gente fique revoltado, né? Que a gente perceba que a gente se acha que é vítima da situação, que a gente desista de fazer qualquer outra coisa, de qualquer trabalho no bem, porque está sendo ingrato, porque não está sendo reconhecido. E aí os espíritos até mais na frente vão falar para a gente: mas opa, você está fazendo porque você quer reconhecimento ou porque você está fazendo porque você se dá conta de que a gente precisa trabalhar no bem? Você está fazendo o bem para aquela criatura, aquele familiar, aquele querido, aquele amigo, porque você acha que deve fazer pelo bem da criatura, ou porque você espera que um dia ela retribua isso tudo? Está esperando compensação? Então a gente precisa pensar sobre isso, amadurecer esse sentimento, né? Que não é fácil esse processo, bem sabemos, não é? Na questão 938, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E aí os espíritos respondem: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele diz assim: o bem que fizeres será teu advogado em toda parte. Isso está marcado na nossa história espiritual. Então, mesmo que a gente, de alguma forma, não tenha o benefício do trabalho do bem, né, de coração, nesta existência, em alguma existência isso virá um favorecimento em relação a cada um de nós. Todas as vezes que a gente lê alguma história da série André Luiz, nós percebemos que sempre tem intercessões para o bem. Então, por exemplo, se por exemplo, a Tânia, que está lá atrás, ela está envolvida no trabalho do bem, e aí ela passa por uma dificuldade,
e de repente aquela situação pela qual ela está vivendo se relaciona a outros espíritos direto ou indiretamente, sempre nós vemos histórias no nosso lar que trazem essa reflexão para a gente. O mentor espiritual da Tânia, mas os mentores espirituais dessa questão, eles se unem e fazem intercessões até para outros espíritos de outras, que estão em outras situações, em outros lugares, né? Pedindo intercessão, pedindo uma forma de intuição, amparo, orientação, chamada de uma outra pessoa para que aquele caso se resolva. Gente, isso é trabalho de fraternidade, trabalho no bem. Isso é intercessão amiga para o trabalho do bem. Se eu não posso resolver uma questão que a Tânia está precisando, mas eu posso ligar para a Cida. Pode ser que a Cida saiba. Eu posso resolver, posso ajudar de alguma maneira. Se a Cida não pode, mas ela tem boa vontade, tem compaixão, ela fala, olha, eu não conheço, mas eu posso ligar para uma outra pessoa que talvez ela possa resolver. E assim vai essa corrente do bem. Isso acontece na nossa vida, não acontece? Quantas pessoas, quantas de nós, a gente avaliar, a gente já passou por alguma situação que teve intercessão de alguém, que foi falando para alguém aquela questão foi resolvida? Quantos de nós? No plano espiritual, onde tem espíritos mais evoluídos que nós, isso é que acontece mesmo. Aí é que acontece mesmo. E quando eles nos avaliam, quando o mentor espiritual avalia a questão da Tânia, ele não avalia a questão da Tânia e fala, não, mas a Tânia, olha a ficha dela, tem isso de desequilíbrio. Não, eles olham isso, mas eles veem os créditos. E falam, olha, dá para fazer sim, né? Dá para você interferir no livre-arbítrio dela, e a história espiritual dela, mas dá para fazer, dá para advogar na causa dela. E é assim que os espíritos fazem. Então, se eles fazem isso e dão exemplos para a gente na sede do nosso lar, nós também devemos fazer. Não olhar o outro, eu não vou fazer nada para você não, porque ela poderia ter feito essa situação, isso aqui, mas ela está nessa situação agora, então eu lavo minhas mãos, não faço mais nada. Não é isso que a gente aprende. Então a gente precisa modificar esse comportamento, interiorizar essas reflexões, para que na hora da dificuldade, na hora da gente tomar algumas decisões, que a gente, todos os dias nós tomamos decisões. Todos os santos dias nós tomamos decisões. Até não fazer nada é uma decisão. Até não fazer nada é uma decisão. Eu tomei a decisão de não fazer nada. Então, todos os dias de nossa vida nós tomamos decisões. E nessas decisões, pedir a Deus que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio e sabedoria, estar em condições de estar em sintonia com esses bons espíritos, para que essas decisões que vai refletir a forma como a gente vai conduzir, vai conviver com as outras pessoas, seja com equilíbrio, com paz, com harmonia, com coração, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, mais equilibrada. Vamos lá. Aí, como Kardec, né, nunca está satisfeito, quando ele não fica satisfeito com uma resposta, aí Kardec faz uma subpergunta, né? E aí Kardec não ficou satisfeito com a resposta e ele fez a seguinte subpergunta. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Não vou fazer mais nada para ninguém, porque assim eu não me decepciono, né? Naquela questão. E aí os espíritos respondem, pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido.
pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. E aí tem uma nota. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta, porque todas as vezes que nós conseguimos ter amizade, fraternidade sincera, nós temos que abrir mão de alguma coisa para dar para alguém. Às vezes a gente tem que abrir mão até de um ponto de vista muito duro, né? Que faz parte da nossa personalidade, mas e aí eu falo não das questões morais, porque são elas e pronto, e acabou. Mas às vezes o ponto de vista que a gente tem, a gente abrir mão disso e ceder para que a gente possa entender o ponto de vista do outro, ser mais maleável em relação ao outro. E só as pessoas que conseguem fazer isso é que conseguem ter amizade e fraternidade sincera. E como é bom quando a gente tem amizade. Como é bom quando a gente está do lado de alguém que a gente pode se sentir à vontade. Como é bom. E aí eles falam, olha, essa sensação de ter amigos verdadeiros, essa sensação de fraternidade, de convivência, ou de essa amizade, essa sensação verdadeira, pode ser com parente, mas pode ser com amigo mesmo, com alguém que a gente escolheu que não é da nossa família consanguínea, né? Mas é uma sensação de grande prazer estar com essas pessoas que comungam com os nossos pensamentos e sentimentos. Isso dá um imenso prazer. Mas isso precisa de investimento, dedicação, e não só esperar que o outro seja o nosso amigo, mas também que a gente seja amigo. Isso precisa, né, dessa troca, para que isso se crie raízes profundas. Que não precisa estar um junto do outro o tempo todo. Às vezes são até em cidades separadas, né? Às vezes estão em planos espirituais diferenciados. Às vezes um está encarnado, o outro desencarnou, né? Às vezes o outro desencarnou, o outro encarnou, mas que continuam esses laços de afetividade desse amor. Então, isso é muito importante e é muito sábio, para que quando a gente aprende isso, a gente interioriza isso, a gente começa a pensar, né, que a gente pode relevar algumas coisas, que a gente pode ceder, que a gente precisa estar atento para a dor do outro, que não é só a nossa dor, e que tem dores diferentes, gradações diferentes de dores. O que para mim às vezes passa muito fácil, né? Para o outro, às vezes, é uma dor extrema. E está tudo bem. Porque não existe um padrão único. Cada um está num ponto, num momento. E que a gente precisa entender e desenvolver a fraternidade e a empatia. Principalmente nos dias de hoje, em que nós colocamos algumas coisas tão rotulamos, e somos tão duros. E a gente precisa, né, entender isso. Para ser mais maleável, compreender o outro, para que também, a nosso turno, possamos ser entendidos. E que se não formos entendidos, também está bem, porque é só um processo. É um aprendizado e que vai passar. Né? Porque o outro vai amadurecer como nós estamos amadurecendo. E aqui, como está na questão do livro dos Espíritos, quando chegar o amadurecimento, a criatura vai se arrepender. Vai se arrepender daquilo. Mas aí, o arrependimento é um passo para a reparação. Então, todos nós estamos nesse caminho. Né? Tem uma mensagem do Momento Espírita que se chama A Dor que Causamos. Né? Eu gostaria de dividir com vocês essa questão, essa mensagem, que ela diz assim: dizem que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
vimos isso lá no Evangelho, né? A afirmativa é um tanto complicada para entendermos, afinal, nenhum de nós deseja padecer. Mas a gente entende a pedagogia do sofrimento, né? E que às vezes que nem sempre nós entendemos essa pedagogia e a forma como interpretamos isso é que às vezes nos faz sofrer muito mais do que deveríamos, né? Difícil entendermos que o amor de nosso Pai contemple com ela os seus filhos, contemple com ela, ou seja, a dor dos seus filhos. Importante que pensemos o quanto a dor é benéfica. A dor física, de um modo geral, é um aviso da natureza que procuremos nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de nos destruirmos antes do tempo. Quando o mal se vai insinuando no corpo, são os efeitos desagradáveis da dor que nos informam de que algo não está bem. E podemos buscar o tratamento e a meditação. Em se falando da coletividade, a dor tem um grande papel. Foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos. Foi a ameaça das feras, da fome, dos sofrimentos comuns, da inteligência e do trabalho comuns, que saísse toda a civilização, com suas artes, ciências e indústrias. A dor ainda tem um efeito terapêutico para a alma, desde que, através dela, podemos resgatar faltas cometidas em passado próximo ou distante. Dessa forma, é que compreendemos o que afirmava Jesus. Depois eu quero. A cada um segundo as suas obras. Justiça divina que nunca falha, nunca erra e alcança o devedor no momento em que ele tem, obrigada, Senhor, as condições de saldar a falta cometida. Veja que importante, no momento em que tem condições de saldar a falta cometida. Então não é punitivo, é nesse momento em que nós nos encontramos já maduros espiritualmente, que nos vem a adversidade, porque é nesse momento que a gente tem condições de aguentar esse fardo, compreender e desenvolver diante daquele sofrimento. Então, se não dá para suportar, Deus não permite que determinadas coisas aconteçam conosco. A dor será sempre uma bênção quando bem sofrida, ou seja, sem a revolta e indignação. É o apagar das faltas. No entanto, existem dois e dois. Se há necessidade da dor para a expiação de determinadas faltas, não está na mão de nenhum dos filhos de Deus impor sofrimento ao outro. A justiça sempre compete a Deus, nosso Pai, e a mais ninguém. Nenhum de nós tem o direito de ferir ninguém. Bom pensar que quantas vezes ferimos os nossos irmãos, quantas vezes ferimos nossos familiares, colegas de trabalho, companheiros de ideal. Quantas vezes erguemos a voz no lar para reclamar de alguma coisa que desejamos fosse diferente. Quantos reclamamos da falta do sal no arroz, do prato que não ficou muito bom e até do menu ser sempre o mesmo. Quantos de nós reclamamos dos altos brados dos companheiros de trabalho por não realizar a tarefa exatamente da forma como a idealizamos, como nós pagamos? Quantas vezes magoamos corações que buscaram fazer o seu melhor, que se esmeraram, mas que não atingiram o ideal com suas limitações? Toda dor que causamos ao nosso semelhante nos será computada na nossa carta de débitos. Não podemos avaliar a fragilidade do outro. Pode ser que ele não dê muita atenção às nossas reclamações, mas pode ser também que a nossa queixa seja um acréscimo a tantas outras dores que a criatura sofre,
e ele venha a se desequilibrar física e psiquicamente por responsabilidade nossa. Pensemos nisso. Não temos o direito de ferir ninguém. Tenhamos prudência com nossas palavras faladas ou escritas, ditas pessoalmente ou nas redes sociais, né? Porque a gente pode mesmo, por essas, na nossa liberdade de expressão, magoar. Quem dirá na nossa liberdade de ação? Muitos companheiros, né? Mas como a gente tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que, agora eu anotei, acabei me perdendo aqui, mas é uma questão que fala sobre, Kardec pergunta, aparentemente na sociedade, não parece que está tudo muito ruim, muito atrasado, está tudo muito desequilibrado? E aí os Espíritos falam o seguinte: não, porque você está vendo só sobre um ponto de vista. Se ampliar o seu olhar como um todo, vocês verão que existe muito amor, muito bem, muita fraternidade, muita coisa boa acontecendo. A gente precisa ampliar o nosso olhar. E quando nós estamos magoados, feridos, envolvidos em essa questão, né, de laços de afinidade sendo rompidos, de ingratidão, quando a gente tem a tendência a achar que está muito ruim a sociedade, a nossa vida, a nossa família, e aí a gente acha que está tudo muito ruim. Mas na realidade é somente um ponto de vista. E a gente precisa, como o Evangelho fala, ampliar o nosso olhar para o alto e não para baixo. Porque todas as vezes que a gente amplia o nosso olhar e o nosso sentimento, a gente olha, né, para cima, a gente consegue ver, né, outras pessoas a não ser a nossa própria dor. Outros comportamentos felizes que contribuem muito para a sociedade, que não é tudo dor, tudo sofrimento, tudo desequilíbrio. É só um ponto de vista. E a gente precisa exercitar o nosso olhar para isso. E nós encerramos, quando fala em laços de amizade, de afetividade, que é a última questão, né? A gente encerra com uma mensagem, uma pergunta, o livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas de Emmanuel através do Chico, e tem uma pergunta que Emmanuel fala assim: podemos obter uma definição da amizade? E aí Emmanuel fala assim: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade de amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais variadas, a mais vasta simpatia entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Então, meus irmãos, que possamos todos nós, apesar de todos os nossos desequilíbrios, desencontros e contratempos, fortalecer em nós que nós podemos ser grandes amigos, que nós podemos ter grandes amigos. Imagine, todas as vezes que alguém faz um bem para uma pessoa que a gente ama muito, a gente não fica com uma sensação de gratidão? Imagine no plano espiritual, quando nós fazemos a caridade para um companheiro,
E o quanto aqueles espíritos que já conviveram, têm afetividade, laço de simpatia, o seu mentor espiritual, o quanto que são espíritos que estão mais esclarecidos do que nós, que ainda estamos aqui com o pensamento ainda muito em contato, que a gente está mergulhado na carne. Imagine a sensação de gratidão que esses bons espíritos têm conosco. Imagine. Imagine falar, não, da Cida não. A Cida, eu tenho gratidão com ela, ela fez isso, aquilo, intercedeu por alguém. Vamos tentar ajudar de alguma maneira. Isso é corrente de fraternidade, não é barganha, não é barganha. É corrente de verdadeira fraternidade e amizade. Nós temos amizades com encarnados e temos com desencarnados. E que esse tipo de amizade, que a gente possa desenvolver, de fato, amizade sadia, amizade de paz, de amor, de virtude, de compaixão, de serenidade, amizades saudáveis, que possam nos impulsionar e que nós possamos influenciar pessoas para o bem também. E que a gente possa sair daqui com essa sensação de que a gente pode ser influenciado e influenciar para o bem, para a amizade, para a fraternidade sincera, que é isso que Deus espera de nós. Muito obrigada pela caridade amiga de vocês me ouvirem durante esse tempo, e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. E assim agradecemos a irmã Patrícia pelos julgamentos de hoje. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Então vamos para os nossos recados. Segunda e quarta-feira nós temos a nossa reunião pública presencial às 20 horas. Na segunda-feira, dia 11, teve que falar o Rafael Câmara, o Homem Espírita Cecília. Tá? É do Evangelho capítulo 5, motivo de resignação, item 12 e 13. Toda terça-feira nós temos estudos online, tá? Pelo Skype. Quinta-feira nós temos estudo sistematizado, sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas. Né? E no sábado nós temos a volta da nossa evangelização, às 15h30. Pais, mães, tios, avós, quem tem crianças, né? Traga a nossa evangelização sábado agora, dia 9 de março, às 15h30. E também às 15h30 também nós temos também a reunião da família. Os pais que trazem seus filhos, né, para a evangelização, e ficam também no grupo de estudo também às 15h30. Também é aberto para todos também, tá bom? E sábado também, às 15h30 também nós temos a juventude, às 15h30. E às 18 horas nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é às 18 horas. Então estão todos convidados, né? A nossa casa não falta estudo, quem puder, oportunidade. Eu não posso vir na quinta-noite, não, nós temos no sábado, desses horários, tá bom? Então, nós vamos agradecer a presença de todos vocês. Agradecemos a presença das irmãs que vieram pela primeira vez, tá? Sejam sempre bem-vindas. Estamos felizes com as suas presenças de vocês, espero que vocês tenham gostado dos nossos estudos de hoje. E qualquer informação que nós estamos aqui, para passar informação para vocês. Sejam bem-vindas sempre, a todos vocês. Então, nós vamos convidar a nossa irmã Antônia, que ela fará a nossa prece final. Logo após teremos o passe e a água fluidificada. Aquelas pessoas que se sentirem bem para tomar o passe, possuem tentado nos lugares que alguém vai até a família, ela não precisa atrasar o passe, ok? Irmãos, vamos agora fechar nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Pai de todo o poder e bondade, a Jesus, nosso Mestre, amigo, modelo, a Mãe Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a espiritualidade dessa casa que nos recebeu e apontou tudo para que nós pudéssemos receber toda essa palestra. E vamos agradecer dizendo que foi um imenso prazer estar aqui e que toda a informação que nós recebemos de nossa palestra nos fique em nossa memória para que possamos refletir
e levar-nos ao nosso progresso. Pedimos também, Senhor, para que todos que estão nos ouvindo pela internet recebam as suas bênçãos de paz, de cura, de amor. E aqui, todos que estão aqui, possam ir daqui a pouco para as suas residências, levando também esse mesmo sentimento de amor, paz, de muita vibração, de cura, e de todo o sentimento que só o Senhor nos dá, Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe a todos aqueles nomes dos encarnados que estão ali, que eles sejam todos visitados pela espiritualidade, e a todos que estão desencarnados, que seus nomes estão ali, também recebam as nossas vibrações de amor e de paz, Senhor. E neste momento, após toda essa instrução no qual recebemos, e pedimos permissão para terminarmos os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz para todos. Fique com Jesus.